E hoje estamos com um caso aqui extremamente interessante, uma paciente de 62 anos de idade, apresentando o que nós chamamos de síndrome facetária, né? Que é justamente esse processo articular que eu estou desenhando, ó, entrando por dentro do forame vertebral. Aqui um forame normal, ali, que nós temos o pedículo, imitação superior e inferior, por trás nós temos o processo articular, e aqui o corpo vertebral. E aqui nós temos a faceta, o processo articular, invadindo o forame vertebral, levando ao aparecimento da sintomatologia da raiz espinhal emergente a esse nível. Observem agora na ressonância magnética, nós temos essa bolinha aqui que é justamente a emergência, ou seja, a saída do nervo periférico abandonando o forame vertebral, e nós temos aqui o processo articular, olha, invadindo esse espaço. Vamos olhar aqui na parte de cima, que nós temos um processo, um forame vertebral livre, em que parece que é um ovo estrelado, né? Em que nós temos aqui a gema, que é justamente a raiz espinhal, e à sua volta a raiz, o forame vertebral completamente livre. Isso aqui é um forame normal, e aqui nós temos a síndrome facetária, ou a região da SAP, que é o processo articular superior da vértebra inferior, invadindo o forame vertebral. É um caso muito bacana, né? Uma clínica muito rica para o membro inferior, para a raiz de L4, emergente, e a raiz descendente, que vai sair na vértebra inferior, que é a raiz de L5. Continuando ainda na ressonância magnética, né, nós poderemos observar aqui a raiz espinhal em conflito na sua saída pelo forame vertebral. Está vendo aqui? Olha, existe um conflito, né? Naturalmente, toda essa sintomatologia clínica ela tem que ser avaliada através da anamnese, do exame físico, radiografia simples, tomografia, ressonância magnética, para nós chegarmos a esse diagnóstico da estenose do canal lateral pelo processo articular superior da vértebra inferior. Aqui nós temos a radiografia em AP à direita, perfil à esquerda, em que, como sempre repetimos, tem que posicionar o fio, que a gente chama de fio guia, na posição exata, onde é que vai ser a área de trabalho. Em que o AP tem que estar numa determinada posição, o perfil na outra. A gente sabe que, a partir de agora, todas as estruturas anatômicas que nós vamos encontrar durante o procedimento. Bem, aqui foi introduzido a cânula de trabalho, que é essa cânula maior, seguindo naturalmente o fio guia, e tudo agora vai ser realizado em torno dessa cânula. Que mostra aqui, Bruno? Dr. Edwards colocando, vai começar a posicionar o vídeo por dentro, e nós vamos olhar lá naquela telinha, Bruno, justamente todo o procedimento cirúrgico. E agora nós abandonamos a radiografia e vamos agora só para a parte de vídeo, como nós vamos continuar mostrando a seguir. Já foi feita uma limpeza inicial, nós estamos olhando por dentro do forame vertebral. À direita está a raiz espinhal, que não está sendo visualizada em função da proteção por esse canal, esse tubo de trabalho, e à esquerda, onde está sendo queimado, é o processo articular, como nós mostramos na radiografia, é justamente ele que está comprimindo a raiz espinhal. Vou mostrar a raiz aqui embaixo, bem naquele cantinho ali, ó, mais ou menos em torno de 5 horas, ela aparecendo bem no cantinho da raiz espinhal. Olha a raiz bonita aí, olha, a raiz espinhal, né, sendo comprimida pelo processo articular na parte superior esquerda da tela, né? Isso é o que nós chamamos de síndrome facetária, que na realidade nada mais é hoje em dia que se chama do processo articular, ou seja, a ponta da SAP comprimindo a raiz espinhal. O objetivo da cirurgia é justamente a retirada de todo esse processo articular para a liberação da raiz espinhal e a raiz emergente, a raiz que está saindo nessa região. E por trás desse osso, nós vamos encontrar a raiz espinhal que desce para a vértebra inferior. Finalizado o procedimento, em que foi realizado a retirada quase que total do processo articular, que estava comprimindo a raiz espinhal. Então, vamos descendo aqui, para a gente ver aqui, estamos entrando dentro do forame vertebral, tá vendo? Agora, lá embaixo, lá no fundo, essa estrutura avermelhada, é justamente o nervo, que a gente chama de raiz descendente, que está descendo pela coluna vertebral em direção à vértebra de L4 e L5. Né? A gente só consegue enxergar isso aí depois da retirada do ligamento amarelo, tá vendo? Aquela estrutura amarelada ali no teto, né? Retira o ligamento amarelo, retira o processo articular, e a raiz descendente, ela aparece como de forma mágica, né? Descendo a raiz. Agora ali, no soalho, toda aquela estrutura esbranquiçada lá embaixo, era uma hérniazinha de disco que naturalmente
contribuía para a compressão, não só da raiz descendente, como uma raiz emergente, que é a raiz que está saindo aqui, que o Edo está mostrando, que essa raizinha aqui, ó, tá vendo? Essa outra estrutura mais avermelhada é a raiz emergente. Ela está avermelhada pelo tempo que ficou comprimida pela ponta do processo articular. Então, sempre o objetivo, na abertura do forame vertebral, é a identificação da raiz descendente e da raiz emergente, retirando todas as estruturas que levam à sua compressão. Normalmente, pela região anterior, é o disco intervertebral, comprimindo sempre, principalmente nas pessoas idosas, que é o processo articular. Liberado isso, está finalizado.